Meu amigo. Ô, você tá aqui, Kaique? Perdão, desculpa, nem vi. Meu amigo. Meu amigo. Esse foguete funciona demais, cara. Bom, pessoal, pra começar aqui, eu vou falar a review do novo médio americano Tier 8 que chegou aqui pra gente. O M26 Pershing T99. Cara, um tanque que me surpreendeu muito. Pra quem não sabe, eu tô fazendo essa tank review depois de fazer 20 jogos com ele. Eu tô com uma média de quase 5.000 de dano combinado. É um tanque que ele, pelos números vocês vão ver que ele é superior ao Pershing, que é o tanque de linha dele. Só que ele tem esse lança-foguetes, que é uma coisa impressionante, cara. Esse lança-foguetes, vocês vão ver na gameplay aí, em seguir, na verdade, a seguir, né? O quanto que essa mecânica é roubada, cara. Quando você pega os caras de lado, você consegue fazer cerca tipo de 900 de dano, 1.000 de dano se fura. Eu já peguei tiros no Panther 2, no 45 TP de lado, e alguns outros tanques também, Iron Rain duas vezes, Sench. Esse tanque é muito forte. Essa mecânica pra mim no começo, ela não seria tão forte quanto ela realmente foi. É uma coisa assim que é brutal. Então, começando pelos números dele, ele tem uma taxa de DPM de 12,23 tiros por minuto. 0,28 de precisão, o dano alfa dele de 240 e uma penetração de 268 na bala premium. Vocês vão ver que basicamente esse tanque ele é a mesma coisa do Pershing, porém o Pershing tem 10 metros a mais de visão que ele e ele ganha um pouco a mais no DPM, tá? Aqui você vê que ele tem 12,23 e quando você coloca o Pershing ele tem 11,56. É tipo um tiro de diferença por minuto, né? Porém esse tanque aqui, eu senti que ele tem um poder de fogo muito maior por conta do lança-foguetes mesmo. Você consegue meio que intercalar entre as duas balas, dar dano duplo no inimigo, e teve várias situações de tiro que eu consegui ganhar por conta desse diferencial do lança-foguetes, tá? Analisando aqui as gameplays e o tanque assim a fundo, eu acho que eu posso dizer que o principal destaque dele é o tempo de recarga, que com todos os equipamentos e fitado no talo fica com 4,91, isso sem ativar o consumível, tá? O tempo de mira dele fica em 1,090. É muito bom, tá? 1,090 não, perdão, 1,90 segundos. Então ele fecha a mira muito rápido. A bala padrão dele é AP, a bala premium APCR e a HE como terceira bala, tá? Quando a gente vai para pro lança-foguetes dele, ele tá carregando em 7,70, o que dá mais ou menos tipo um tiro e meio na bala padrão. E ele tem 44, sendo que ele tem 4 foguetes por clipe. Ou seja, vocês vão poder dar 11 clipes de foguete. Isso é bem importante para vocês não gastarem esses foguetes em horas desnecessárias. Esse tanque aqui, com essa mecânica, é para tirar menos de 150 metros do inimigo. Acima disso, é muito difícil por conta do míssil em si. E também por conta da distância. Um passinho que o inimigo dá pra frente, você vai errar 4 tiros e desperdiçar eles, né? Mas assim, cara, a penetração desse foguete é de 72, o que é muito bom, porque assim, se você pega lateral, costas de inimigo, ou qualquer módulo assim, você consegue minimamente, mesmo sem furar, traquear o cara, quebrar canhão, quebrar, às vezes, tipo, esteira também, enfim. Vale muito a pena você intercalar sempre seus tiros com esse lança-foguetes. E nos outros aspectos do tanque, ele faz 48 por hora e ele também tem 20 km de reverse. Ele tem 1.450 pontos de HP e a resistência de terreno dele é boa, tanto que é um tanque muito móvel também. E por mais que ele só faça 48 km por hora, ele chega bastante rápido nessa velocidade, né? Aqui ele tem 10 graus de depressão e 22 graus de elevação.
O que é muito bom também por conta da parte do lança-foguetes, né? E quando a gente vai ver para o tempo de bala dele, ele tem 1.219 metros por segundo na bala Premium, tá? E 975 na bala P. Então eu recomendo que vocês só carreguem bala Premium nesse tanque aqui, tá? Não usem bala P porque não tem necessidade. São quase 300 metros por segundo a mais de velocidade de bala. Isso faz bastante diferença, né? Tratando um pouquinho sobre equipamentos, eu gosto muito de manter uma linha padrão de fit, né? Que é o pilão, a ventilação e a lente. Ainda mais para um médio que tem a parte aqui de scout como uma fonte predominante para pegar auxílio e também para pegar marca futuramente, né? Mas eu acho até uma opção bem viável você colocar estabilizador ou quem sabe uma camuflagem, porque vocês podem ver que a camuflagem dele aqui tá com 326. Eu acho que se vocês colocarem o equipamento de camuflagem vai descer para 300. O que eu não vejo tanto sentido assim, porque esse tanque, por ele ter essa mecânica de foguete, eu prezo sempre por estar mais perto da batalha do que propriamente na linha de suporte. Porque vocês vão ver na gameplay que eu deixei aqui nas partidas com esse tanque aqui, que é muito bom esse sistema. Então vale a pena sempre vocês estarem perto do inimigo e manter uma linha de tiro muito rápida para vocês intercalarem com a bala com o canhão principal, tá? As skills eu foco principalmente em duas de mira, que é essa aqui que diminui 12% a dispersão quando está com a torre em movimento, e essa de atirar andando. Fora isso, eu também coloco as skills padrões de irmão de armas, camuflagem, concertos, view range, sexto sentido e menos 10% no tempo de mira. Eu acho que por skill assim, você pode até, dependendo, trocar essa aqui, porque a dispersão dele é boa e eu tiro o movimento também por alguma de camuflagem, mas aí vai de gosto, vai de preferência, tá? Do estilo de jogo e tudo mais. E a respeito da loja, pra mim esse tanque tá valendo muito a pena porque ele tá num preço bom, tá? Ele tá num preço de 9k. Isso pra um lançamento num tanque que tem uma mecânica única, só ele e o Calliope ainda tem no World War II, né? Eu acho que tá valendo muito a pena esse tanque aqui, tá? Eu recomendo que vocês não comprem esses outros dois pacotes aqui, porque eles vêm com perfumaria e vêm muito mais caro, né? A não ser que você queira skin, aí vale a pena pegar, né? Porque a skin fica realmente bonitinha aqui. Eu até pensei em pegar com skin, mas acaba que, tipo... Eu acho que é um gasto muito desnecessário, né? Tipo, 3k de ouro acima só pra pegar uma skin. Não vejo tanta diferença assim. Mas assim, cara... Ele é bem superior ao Pershing, tá? Então, tipo... Vale muito a pena pegar esse tanque aqui, colocar na oficina. Se vocês tiverem um ourinho disponível, compra, porque é uma mecânica única. Tanque de mecânica única é sempre legal manter na garagem para jogar, tá? Fazer 3 marcas, 4 marcas, ou se divertir mesmo, tá? Eu acho que de review de oficina foi isso. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem deixar nos comentários do YouTube que eu vou estar respondendo vocês, tá? E a respeito do Pershing, foi essa review. A Xbox Live, pai, tava fora do ar desde as 3h30. Tava tentando iniciar a live e não tava conseguindo. Não foi culpa minha. Era a live que tava com problema. Eu tava tentando resolver o máximo de tempo possível antes, mas... Tanto que tá com um público extremamente baixo hoje, que eu pensei que... Porque além de não iniciar no horário, teve muita gente que pensou que não ia ter live. Não sei, tipo, não viram mensagem lá no grupo, tudo. Tanto que eu não consegui comprar os tanques antes, tive que comprar agora. A loja tava com problema também. Não deu pra fazer nada como eu planejei hoje. Tudo foi fora do que eu tinha imaginado. Tudo. Saco. Mas aqui tá indo... Partida de Pershing. Tá indo ninguém pra cidade. O que tem ali é provavelmente bot. Os caras, jogadores que estão tudo indo pra esquerda. Aí você vai ver que a partida vai ser uma merda.
Nossa, essa partida vai ser uma bosta. Daqui nem adianta eu acionar os foguetes. Esse tanque tem DPM pra caralho. Se você ficar trocando bala pro foguete, você se perde no seu próprio DPM. Por isso que é foda, tipo, ficar trocando toda hora. É mais pra, tipo, quando você tá na lateral do cara e você tem certeza que você vai furar o shield mesmo. Tanto que ele nem tem tanta bala assim, tipo, ele tem acho que uns 3 ou 4... Uns 7, 8 clips pelo que eu vi ainda de bala de foguete. Farmando o bot aqui. Beleza. É, tem um bot aqui na direita também. Olha que ele vai começar a avançar ali. Saiu do scout. A camuflagem desse tanque, pelo que eu percebi, é bem efetiva, então... Orochi é jogador, né? Vai dar uns bounce nada a ver, viu? Dá uns bounce de lateral dos caras, mano. Já tem uma TD vindo pra cá, ó. Ah, tá. Acho que é aqui. Pera aí. Quebrar essa casa aqui que tá foda. Ele tá bem angulado ali. Agora ele virou a torre. Vou atrás do Orochi ali. Oh, meu Deus do céu, dá uns bounce assim, viu, cara? Quem que é jogador? Não. Você vê que de lado e de lateral, o foguete dele funciona. Meu amigo, esse foguete funciona demais, cara. Rapaz, esse tanque é muito forte, velho. Mano do céu, cara. Vocês viram que eu fiz no Orochi ali de lado? Caceta, mano. O poder que esse tanque tem aqui é absurdo, mano. Você tem que, tipo, literalmente jogar de uma forma que utilize o seu DPM a favor, obviamente. Você não vai abandonar das características do tanque. Mas, cara, tem que atacar com esse tanque, não tem jeito. O poder que esse tanque aqui tem, vocês vão... Eu quero até tentar mais fazer isso, o que eu fiz agora. Porque, cara, é muito forte. Peguei a track dele ali. Tem mais cara lá no fundo, mas acho que aqui dá de boa. Ó. Esse aqui tem 3 tiros, peraí. Tentar traquear ele ali, porque senão... eu não vou conseguir acertar o foguete em movimento. Então... peguei o hack dele ali de novo. Cara, esse tanque aqui, cara, ele é um absurdo. É um absurdo, porque assim, é um Pershing. É um Pershing. Porém, ele tem todos os atributos de um tanque que pode ser facilmente o top 3 de meds do Tier 8.
Eu tava subestimando esse foguete aqui. Eu não, cara, quando eu ataquei aquele Orochi ali, é loucura o que esse tanque faz na lateral do tanque. Eu fico tipo imaginando contra artilharia, contra RHM. Cara, é muito bom, velho. Aí eu já vou até mandar aquela foto no grupo do Ligre ali. Tá com medo. Eu tô com 200 de HP, o cara tá com medo. Bosta, viu? Olha que ele leva com 2 tiros aqui. Isso tá difícil, viu? Ah, não tem apoio, mano. Pro player. Isso aqui é pro player, tá? Contra jogador, não sei se fala de bot aí. Contra um Bulldog Full Life e contra um Scorpion G Full Life. Pro player. E era pra eu morrer ali, porque eu dei muito tiro no chão. Não, mas eu não entendi o que ele falou. Eu realmente não entendi, negócio de foto aí, uns assuntos do nada. É que eu não sei, não peguei a minutagem ao certo ali. Que horas que ele falou, né? Não entendi muito bem. Mas enfim. Aqui caímos numa partida em Himmelsdorf. Lado sujo, eu prefiro outro lado ali pra atacar mesmo. Mas tem 2 Chernobyl pra cada lado, Mag de Tiger M2 pra gente, T-3257 pro outro lado. Esse final aí foi foda. O Pitbull é o único cara aqui que tá me apoiando. E olha que tá o Cassiano, tá meu pai. O Pitbull é o único cara que tá comigo aqui, pô. Então, obrigado aí, Pitbull, por reconhecer a minha qualidade técnica. Esses Cassiano da vida aí, eles ficam só desmerecendo, tá ligado? Só porque eu tô pegando o Potator Famer, não significa que eu não esteja jogando bem também. E é foda, mano. Tipo assim, óbvio, eu não tô nem falando do bot, tô falando da questão de ter a sincronia das armas no tanque, mano. Mas ainda sou empurrado, velho. Puta merda, mano. É difícil, viu, cara? Os bots mais atrapalham do que ajudam, né? Ó, velho, os caras... Ó, Yag de Tiger jogador, cara. Ó, o cara todo perdido, mano. Parece um doente mental. Aê, tá tirando um cara, pelo menos. Ó lá. Meu filho, fica parado. Você não vai tomar tiro do bot. Vou pegar a track dessa porra aqui. Ó, muito ruim de longe, não dá. Vocês viram que tipo, a mira tava fechada nele mesmo assim. Dá uma avançada aqui. Os caras ganharam o... Eita porra. Não tá mandando não, mas... $600 de dano aqui nele. Tudo bem que era bot, mas... Tem que virar agora pra cima agora. Eu acho que sobrou um CDC pra cá. Não sei se ele realocou. Ah, o cara tava olhando pra cá, mano. Vou tentar passar rápido aqui. Nem me viu. Tem movimento.
Muito ruim quando pega ponto blindado. Tem o Bisonte que é jogador, o T77 que é jogador e o WZ que é bot. Acho que dá até pra olhar os comentários aqui. Deixa eu ver. Meu pai tá bêbado. Tite, aí ele foi tirar foto feia pra dizer que é mais bonito pessoalmente. Que é isso, meu? Ai, caralho. Nem vi que era bot, mano. Olhando os comentários aqui. Olha que eu tomei um tiro de graça aqui. Agora se os caras descerem em mim, eu tô morto. É bot e o Barnbreak é jogador. Pera aí que eu já olho os comentários aqui. Fui olhar aqui na hora da partida, não dá não. Eu achei que eles estariam pelo menos um cara aqui, mas acabou que eu vou perder com esses caras mesmo ali do fundo. Ó, 10 pessoas ao vivo, hein? Muito obrigado mesmo. Continuem aí, não saem não, tá? Ainda vai ter tank review aqui desses tanques aqui, além da gameplay. Acabou que eu só joguei uma com o tanque do Cordior agora por enquanto. E agora os caras vão descer, né? Tudo bem que... o bom é que é autoloader, né? Vai bater. Ele tá carregando? Será que ele deve ter uma bala no pente? Uma bala no pente ele me mata, né? Vou esperar ele. Olha, por um milésimo, uma fração de segundo eu não mato ele com o primeiro canhão. Você vê que a minha sincronia tá ficando perfeita com essa segunda bala aqui. Segundo canhão, quer dizer. Porque é bem difícil você utilizar as duas na hora. Ainda mais que o tanque tem um reload muito rápido. Uma coisa é, por exemplo, você tipo, usar o canhão duplo de um tanque japonês derp. Agora esse tanque aqui é bem complicado mesmo. O reload é muito rápido, complica um pouco. Mas agora eu já consigo olhar os comentários aqui. Suporte emocional contra partida de bot. Ô Cassiano, eu já falei pra você, se eu vou pro WT, tu me dá 6... Não, um ano. Um ano eu tô entre os 10. Um aninho, mas eu não gosto, pô. A minha praia é ótima, pô. Agora eu vou crescer meu canal, tudo, então não vai nem ter como eu trazer conteúdo pra outro jogo, então... O Z122.4 eu nem joguei tanto, mas... Só por ele ser um tanque gratuito... Esses mísseis... Ó, Kaique. Eu não vou nem fechar a live aí, que você tá jogando de boa. Aí se você quiser ver a gameplay do meu time, pode olhar de boa. Aí eu não atiro em você nem em mim, tá? Fica tranquilo. E os bots... Eu vou me posicionar aqui, tá, Kaique? No G5. Então eu vou mais pra lá pelo G5, aí... Você vai vendo a play do meu time aí. Qualquer coisa eu bipo ali a posição que os caras vão pra te ajudar ali também. Eu falo ali na hora e tudo mais. Aqui a gente tem que fazer 1-2 aqui invertido, né? Eu ficar em primeiro, eu vou ficar em... Ou vice-versa também, né? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui pra você, ó. Tem um S22 indo pra linha do 1. Os caras tá tipo, praticamente em full linha do 1 ali, ó. Tá indo todo mundo pela linha do 1. Puta, eu vou ter que mudar minha play aqui. Vou mudar minha play, não vai ter jeito. Os caras tá tudo linha do 1. E é tudo jogador, ó. Eu vou vir pelo centro mesmo, tá? Mas aí se você quiser vir pra cá também, dependendo da sua posição, eu nem atiro em você, tá tranquilo.
Só que o foda é que ali eu não ia ter cobertura nenhuma dos caras ali no fundo. A linha do K vai estar totalmente livre aí. Se quiser atacar também por lá, vai ter ninguém por lá. Tem cara no fundo. Sente, tem 25,5. É, agora o que os caras faltam aqui é puxar, porque se não puxar aqui também é foda, velho. Meu amigo. Ô, você tá aqui, Kaique? Perdão, desculpa, nem vi. Mano do céu, Kaique, você não tem noção como que esse tanque é bom. Pode ficar tranquilo que eu não vou atirar em você não, tá? Dá uma foguetada nesse cara aqui. Qualquer coisa eu ajudo você ali pra formar um dano, tá? Só pegar esse T-29 aqui. Olha que tem muito cara pra cá. Vou tentar entrar na frente dos tiros aqui dos caras. Calma aí, quem que é jogador aqui? Eu tô cobrando muito game. Partida boa. Tentar esse centro aqui. Eu queria só fazer uma partida boa com vitória lá no Cold War, mas é a coisa mais impossível isso, né? Então... E aí, mais uma partida que o meio vai ficar todo desfalcado. Eu tô indo aqui porque eu sou otário, né? Ah, vou tentar fazer scout inicial e correr. Mas não dá, mano. Nenhuma partida vem um cara pra cá, mano. Foda, velho. Olha lá, já tem cara aqui. Ah, não acredito, mano. O cara passa na boa, mano. Não é pra dar esteira, é pra dar dano, pô. Ah, vai vir mais alguém aqui? Pra encher o saco.
Nossa, meu Deus do céu. É o poder. Alguém fala que esse tanque não é OP? Nossa, olha o Tiger, mano. A gameplay do Tiger. Ele tá difícil. Vamos trocar de tiro. Vou partir pra direita aqui, ó. Depois eu pego esse Tiger ali, porque tem bastante cara pra cá ainda. Olha que os caras já estão passando aqui, eu não tô cobrindo tanto, porque tipo, tive que bater contra os caras aqui, né? Tem um MBT ainda que passou pelo que eu vi. Ainda tem esse cara que vai descer pra cá. Tem que tomar cuidado com as minhas costas aqui pro Tiger 2 não puxar. A track dele. Nem compensa eu dar o foguete, porque até chegar. O outro lado já era, já. É, pelo menos são 2 bots e um jogador aqui. O time vai cobrir também, tem um Tiger 2 ali no meio. Nossa. Ah, merda, viu? Esqueci dessa bosta. Isso é um ponto fraco desse tanque aqui, porque... Quando tem construção e você tá mirando tipo, com a mira normal, você tem que entender que o foguete precisa da mira limpa pra atirar. Então, tipo, ele não vai acertar esses tiros assim que tem alguma obstrução, entendeu? É coisa que você aprende, tipo, no meio do decorrer das partidas, assim, mas é foda. E agora eu tenho que rebolar aqui pra ir rápido, porque os caras já estão puxando aqui já. Boa. Tem um Freedom aqui ainda. Um Freedom, um Daisy e aquele Tiger que tá ali na direita. O Tiger Camper que não sai do cap. Essa partida é bem boa aqui, viu? Gostei demais, porque eu enfrentei tipo, praticamente o Shaker, o Iron Rain, o Tiger. Óbvio que ele é pra cá, né? É, eu fiz minha parte aqui, não tinha como. Eu ainda peguei 6.500 combinado, cara. Aqui o time ganha tranquilo, aqui não tem muito mistério, não. Eu vou aproveitar pra ir outra de Cold War, que aí depois eu volto nessa aqui. É, eu carreguei essa partida. E o que dá pra perceber é que dá pra fazer bastante prato com esse tanque, ó. Mesmo, são 3 ou 4 tanques. Então acaba que o Tier 8 matchmaking preferencial é muito bom. Então vale realmente a pena aqueles tanques do passado, né? Porque hoje não tem mais. Por conta disso, tá? Uma semana tu já coringou no WT. Cara, eu coringo tudo quanto é jogo. É que você não vê eu jogando FIFA. Jogando FIFA eu sou muito pior. Principalmente que o FIFA, a máquina, como diria, tipo, o RNG do OT, ele manipula ainda mais pro adversário. Você, tipo, dá 30 finalizações no gol, o cara dá 3 e faz o gol. Jogada FPS, eu não sei nem quem é você, meu filho. Tô entendendo quem é você, não. Vai fazer umas perguntas melhores aí, eu consigo ler, mas... Tô entendendo porra nenhuma. Ora. Cara, esse tanque aqui é OP, tá? É muito OP. Na primeira partida e no... É que assim, cara, é modéstia à parte, assim, tipo, vou falar a verdade aqui. Não dá pra você analisar o tanque vendo o gameplay do Pet e do Goliath Games. O do Goliath Games, pelo amor de Deus, mano. O cara entrava pra atirar, tipo assim, ó. Ele ia, dava ré e atirava. Eu falava, mano, o que esse careca tá fazendo?
Porque você vê que o cara não tem fundamento técnico. Tipo, o cara não consegue fazer nada. Aí você fala, meu, esse tanque é uma merda. Entendeu? Então por isso que eu tipo, não gosto de ver as partidas, tipo... Ah, meu, porra, tô pegando errado aqui os tiros. Dei 2 tiros besta no White ali que eu não costumo errar. Beleza. Ah, tava lá, ó. Esse aqui é o autoloader. Ele pegou a minha torre. E eu usei o kit de conserto pra pegar o... Eu tô com 1.700 combinado. Pode que agora eu vou ficar com 40 segundos com a torre praticamente de tanque da Segunda Guerra, né? Que não vira. E pra quem não viu também, a PCR desse tanque aqui é bem forte, tá? É questão acho que de 270. Então qualquer coisa que você enfrenta, exceção aos tanques do Tier 10, ele sofreu com bastante facilidade. Tá atacando um Rushman pela direita. E os caras não olham, né? Eu esqueço que essas coisas não são destrutíveis. Consertou. Ó, tá vindo um monte de cara que os caras não tem visão de jogo nenhuma pra ver. Pô, agora dá pra manter ele no track e finalizar ele aqui. Tomar uma dele aqui. Tem cara mirando. Ai, caralho. Mano, como que esses caras não spotam, maluco? O cara tá no fundo do mapa e não toma scout. O que você tá fazendo? Olha que agora mais uma ele me leva aqui. Olha, os caras não sabem trocar tiro, mano. Vai. Quebra a esteira, pelo menos, né? E as 3-2 ali no fundo. Ainda tem bastante HP. E não tá 100% a partida ganha, não. Tanto que você vê que ainda tem uns caras ali. Tem um Malware Break que vai passar aqui agora. Vou farmar ele aqui. Oito pessoas ao vivo aí. Muito obrigado por estar acompanhando aqui, tá? Acabou que tem muitas coisas erradas hoje pra quem não chegou no começo ali. E também pra quem não acompanhou as mensagens ali de tarde. A live deu problema, tá? Então ficou acho que desde as 15h30 ou 16 horas com o serviço fora, online. Não dava pra tipo, conectar em nenhum jogo online. E quando eu fui tentar iniciar a live, era umas 9 horas, já tava com problema já. Então tipo, não iniciava. Ó, tem um MX Proto aqui full life ainda. Eu acho que o TL7 tá full life também. Então você vê que ainda tem bastante HP, os caras estão atacando. Opa! Eu preciso matar ele aqui, porque senão ele vai ficar no ponto... É isso. E S2... Morreu. Foda que o MX Proto me mata por um tiro aqui. Aí finalizar. Aí ó, você vê, o cara tá full life, ele não ataca. Ataca! Ataca pra eu passar, mano. O Proto trocou. Bora, bora. Nem reparei que o Proto tinha variado. Foda que agora eu vou ficar com esse HP aqui, o cara não vai tomar tiro, né? O cara vai ficar recuado, hein, esse Centurion aqui.
É bem complicado esse foguete, bem complicadinho mesmo. É, acabou que, tipo, tá todo mundo morto aqui agora, né? Essa partida aqui vai pro Cassiano, que fica falando que eu fico matando bot aí. Vamos contar, Cassiano, quantos bots teve nessa partida, Cassi? Isso que eu falo, é qualidade técnica. Isso que eu ainda errei uns tiros bobo no começo no White White. Era pra eu chegar aqui a 5k, se eu pego mais 2 tiros ali. E nem deu pra usar meu foguetão aqui. Foguetão ficou guardadinho aqui, não teve muita oportunidade de tiro. No TL7 ali eu não consegui acertar, né? Muito difícil pegar quando o cara tá em movimento o foguete. Ó, Cassiano, pra sua surpresa, Cássio, não teve nenhum bot. Então aquele papo que vocês falam que eu só jogo contra bot, errado. Deixa eu olhar aqui os comentários pra ver. Bom, galera, aqui eu vou começar o review de oficina do XM1GM, que é o novo pesado americano do Era 2, né? Que veio na promoção dos tanques de 4 de julho. E, assim, eu tô fazendo a review depois de fazer várias partidas com ele aqui, então eu testei, eu também vi gameplays do tanque ali de manhã e na parte da tarde também. Então eu já tenho um conhecimento prévio para analisar. E assim, cara, primeiro antes de falar das características do tanque, eu já queria adiantar para vocês que eu acho que não vale a pena, tá? E não vale a pena pelo qual motivo? Porque assim, pra mim, Cold War, se você tiver um Era 3 que tem uma capacidade de fazer prata muito boa, acaba que você não precisa gastar muito ouro, porque assim, os tanques de Cold War, eles já são mais caros do que o tanque de World War II. E assim, tanque de Cold War, você não participa de torneio, você não tem, tipo, uma glória tremenda de pegar 3, 4 marcas. Porque assim, é um modo que é totalmente diferente do World War II. Tem o Tour Vision, tem vários bots, acima ainda do que tem hoje em dia os do World War II. Então você vê que é uma gameplay muito diferente, que eu acho que não compensa gastar tanto ouro assim. E falando um pouquinho sobre o tanque, o Wargame trouxe ele aqui pra gente, com 3k de HP, 72 km por hora de velocidade máxima. Ele tem uma P, na verdade, uma P melhorada de 421, uma hit de 430 e uma HE de 250. De modo que não carreguem a segunda bala nesse tanque, caso vocês comprem. Porque além de ser uma bala hit que tem 9 mm a mais de efetividade do que uma bala P, ela tem 20 de dano a menos. Então, tipo, não tem sentido nenhum você colocar essa bala no tanque de vocês, então nem carreguem. Carreguem só a bala P e a bala HE. Partindo um pouco sobre as características de dentro do tanque aqui, vemos que ele tem um reload time de 5,69, é um reload rápido, tá? Eu acho que ele só em DPM vai ficar só atrás em pesados, obviamente, do Shifting 120. Eu acho que ele vai ter um DPM que é um pouco até melhor do que o Leopard 2AV. Depois eu até posso conferir isso com vocês aqui. A velocidade de bala dele é de 1508 metros por segundo, é uma bala rápida, né, para Cold War principalmente. A precisão dele é de 0,28, o tempo de mira de 1,72. Ele atira 10,5 tiros por minuto. E também aqui nas outras características você vê que ele tem um bônus de prata de 50%. Tem muitos tanques que eu estou vendo que a Wargame está lançando no Era 3 que tem um bônus de 60%. Ou seja, a prata desse tanque aqui, que é pra mim a função principal de um Era 2 Premium, ela vai ser pior do que a prata feita por um Era 3, tá? Se não me engano, eles lançaram um leve que estava com 60%. Então acaba que faz bastante diferença. Porque eu tava jogando com esse tanque aqui e fazendo uma média de 400 de XP com impulso, tá? 400 XP não, 400 de prata aqui. 450, 400. Com impulso de vezes 2, né? Sem impulso eu tava fazendo 200 mil, 250, dependendo da partida. Então o tanque aqui não traz tanta prata assim, né? Porque o bom dele é que você não precisa usar a bala premium, por ele ter a bala padrão de bala P, né? Falando um pouquinho sobre os equipamentos que eu recomendaria para esse tanque, obviamente, equipamento é algo que é de acordo com o estilo de jogo de cada um, algo mais pessoal, né? Por exemplo, eu sempre carrego os meus tanques com pilão, ventilação e lentes. Mas eu também acho que é viável um estabilizador para esse tanque, porque ele não tem uma mira que é tão perfeita em movimento. Ou também um 10% de velocidade, que no Cold War sempre vale a pena pela velocidade dos tanques e pela extensão de terreno nos mapas. Os mapas são sempre os maiores do jogo. Falando um pouquinho a respeito das comparações dele,
eu trago um paralelo com o Chieftain 120, o Leopard 2AV e o Mobat. Pra mim, o principal é o Mobat, porque assim, se vocês forem ver, ele tem um dano que é maior, cerca de 90 de dano a mais. Obviamente ele perde no DPM, mas ele ganha em outras características. A velocidade e o HP são os mesmos. Porém, o grande diferencial é que o Mobat foi um tanque gratuito. Então a probabilidade de você ter o Mobat na oficina é muito grande. Então, de modo que eu acho que inviabiliza você pagar, por exemplo, 12.900 para ter esse tanque aqui. Isso no pacote mais básico, tá? E eu realmente não recomendo vocês pegarem os outros pacotes aqui, porque eles só vêm com skin e item de perfumaria que pedem um ouro significativo a mais. Então, 13k de ouro no jogo hoje, cara, equivalem a quase R$ 200. Então, tipo, eu não recomendaria justamente pelo fato de que eu acho que é muito melhor vocês pouparem o ouro de vocês e gastarem em tanques que são bons do World War II. Como, por exemplo, o Pershing novo que eles lançaram. Se você tiver, tipo, por exemplo, 10k de ouro, 12k de ouro e quer fazer uma escolha, se eu pego esse XM1 ou o Pershing, cara, sem sombra de dúvidas do Pershing. E, assim, o que eu vejo nesse tanque aqui é que ele poderia ter uma parte de blindagem maior. Eu não confiei tanto na blindagem dele assim. Tipo, eu deixei de bounçar uns tiros que eram muito tranquilos assim, sabe? Tipo, que poderia bounçar de uma forma mais tranquila se ele tivesse um aumento de efetividade de blindagem. Eu percebi também que o dano dele poderia ser um pouco maior. Pra mim ele poderia ter o mesmo dano do Chieftain 120, tá? Até porque o Chieftain 120 é um tanque que é oriundo da linha britânica do Cold War. E o XM1 poderia ser um tanque oriundo da linha americana, né? Como que ele é. Então, como uma competição assim entre nações da mesma classe, assim, eu acho que seria justo. Até porque esse tanque falta um diferencial técnico, assim, que faça você gastar 200 reais pra comprar ele, né? Mas eu acho que era isso mesmo que eu queria falar, tá? E aí, um pouquinho sobre as skills pra fechar. Cold War é muito específico, né? Eu acho que Cold War é sempre interessante vocês equiparem a skill de reduzir 5% de dano por causa do HP, né? Porque acaba que tem muito HP, 3.000, 3.600. Então, quanto mais você consegue ter de HP, né? Porque invariavelmente essa skill aumenta seu HP, é melhor. E eu também coloco a de Ramming, que é aquela de você tirar 20% de dano de impacto, de colisão, né? Do inimigo e dar mais 20% pra você. Na prática, mais 40% de dano. Vale muito a pena porque eu tava dando muito ramming em objeto 120, leve. E eu tava, tipo, tirando 800, 700 de dano com facilidade. Então, isso é um ponto positivo do tanque, tá? Mas é um ponto positivo que reflete na maioria dos outros pesados, principalmente o Mobat, Leopard, que são tanques mais pesados mesmo. Mas eu acho que de review de oficina era isso. Então, caso vocês tenham alguma dúvida no YouTube ou na Twitch, podem mandar aqui pra mim, que eu vou estar respondendo. Acho que o veredito final é que esse tanque não vale a pena, tá? Pelas características que eu citei e por Cold War ser uma classe assim, né? Uma classe não, né? Um jogo assim que eu acho que, tipo, eu acho que não vejo tanto sentido assim você gastar, sendo que você já tem um tanque melhor pra fazer prata. Então, a não ser que você queira, né? A não ser que você goste da gameplay desse tanque e tudo. Eu vou disponibilizar pra vocês boas partidas que eu fiz com ele, mas a princípio assim eu não recomendo não, tá? Então eu vou deixar com vocês agora com as geeks aqui. Então eu acho que se eu fosse dizer assim os principais concorrentes dele, além do Cruncher também que foi bufado recentemente, ficou muito bom, né? Eu acho que eu diria que são esses tanques aí, tá? O Muds, o Cruncher, o Burrasque e o Ragnarok. Eu devo ter esquecido de algum, mas é que tem muito tanque Tier 8, né? Tier 8 é um dos tiers mais fartos que tem, né? Mas eu acho que a princípio são esses, tá? Mas ele tem mecânica única, né? Tipo, nenhum tanque assim tem dois canhões. Que eu tô citando assim de médio. Nenhum. Então ele, cara, a 150 metros dele, principalmente tanque sem blindagem, que você vai enfrentar muito, né? Tem bastante no tier 7, 6, até no mesmo no 8. É muito bom, cara. A forma com que eu ganho aquela partida em passagem montanhosa daquele Bulldog e daquela Scorpion G, eu não ganharia com nenhum outro médio. Então, pra mim, isso faz sim eu ter que subir uns degraus legais aí. Agora bora focar aqui. Eu tô dando bastante azar nesses jogos de Cold War assim, porque eu tô jogando muito bem com esse tanque ainda. Não tão bem quanto que eu tava jogando de Pershing, mas também tô com uma média bem legal com ele. Quase 9k de dano aqui combinado já. Mas tá dando sempre derrota, né? Isso que é foda.
Aí eu fazendo uma partida boa com ele com vitória, eu já consigo depois trazer a parte do review dele. Que vai ser, tipo, até um pouquinho mais rápido que o do Perch, porque eu não vou recomendar ele não, cara. Eu acho que eu vou até fazer vídeos separados, porque eu acho que um vale a pena e o outro não. Então acho que não tem como que eu colocar um junto. Olha que eu não vou ter nenhum cara aqui pra ajudar. Ó, que legal. É bot? Não. Foda, né, mano? Eu não consigo entender, cara. Ninguém vem pras posições chaves do mapa, velho. Os caras às vezes parece que sonega a partida boa. Agora o cara vai pegar a posição ali, vai fuder aqueles caras aí. Mas eu tive variação tática aqui de pegar e vir pela lateral. Nossa senhora. É pra... Nossa senhora. Cara, a gameplay desse tanque aqui é muito fraca, mano. Não, e o T-72A desceu pra cá. Nossa, meu Deus do céu. Sem onde bateu no cara pra não furar. Eu não entendo esse T-72A. Eu tava lá em cima, o cara pegou e... O cara não para, né? Nossa, sorte, viu? A FV full life. Sei de onde sai esse maluco, mano. Não consigo entender, velho. Ó, meu tiro vai no chão, cara. Acreditável, velho. O cara tá entrando de lado ali, dando sorte, mano. Recuperando HP. Pega na cúpula, não fura. Ó, gangue da Somália puxando aqui agora. Não, eu não vou nem adiantar ajudar, pô. Foda, né, mano? Consigo entender, mano. Mesmo a gente ganhando, o time não consegue se posicionar bem, velho. Óbvio que não vai matar com tiro, né? O cara tem conserto ainda. Pega a fumaça.
Ó o cara atrás. Ah, meu jogo bugou. Parabéns, o jogo bugou, velho. Ah, tá bom. Acho que dá pra fazer High Caliber aí. É impossível, né? É, High Caliber. Mais uma aqui com ele. Deixa eu ver os comentários aqui. Caímos em Siegfried Line aqui. Aparentemente vai vir com bastante bots porque tinham poucos tanques na fila. É o que tem nesse horário aqui mesmo. Não vai ter tanta mudança assim não. É, você vê que tem 1, 2, 3 players. É, bastante bot mesmo. 12 players. É, bot. Aqui temos que farmar. É, uma peculiaridade desse tanque aqui é que ele tem uma PCR que dá mais dano do que a hit e uma diferença de pouquíssima penetração. Se não me engano, são 9 milímetros de efetividade. O que faz esse tanque não precisar carregar literalmente nenhuma bala hit. Você só carrega a P, que é, na verdade, é uma P melhorada, né? Que é a PFSDS. Trava-língua aqui. E uma bala explosiva mesmo, que é HE. Porque, tipo, não tem necessidade de usar bala hit. A penetração desse tanque padrão já é boa, já, 4-2-1. 4-2-1, se não me engano, a penetração do Shift em 120 aqui nesse Era 2 aqui. E a vantagem dele é que além da velocidade que ele tem um excelente DPM. Vou posicionar mais rápido aqui mesmo. Até pra fazer o scout. Back. Stingray. Errei um tiro em movimento dele aqui, então não sei se é tão bom assim quanto que parece. Mais um tiro aqui. Aqui tá tranquilo, então vou avançar mais. Eu spoto mais os caras lá do fundo, ó. Olha lá, spotando os bots ali. Ah, periscópio. É sacanagem pegar periscópio, né? Olha, eu acho que eu vou ter que compensar com isso que o outro, mas o tiro em movimento dele não é tão bom não, velho. E o cara aqui macetando os negros, velho. Bounçou nele, não sei como também. Bom, eu vou atacar por aqui, né? Praticamente é só player de bot essa partida. Eu vi que o roaming desse tanque aqui não é tão bom também. Vou testar isso agora. Tem um tanque aqui na minha frente. Eu me enfiei no meio dos bots aqui, mas tá tranquilo também. Só pegar um ponto de cover aqui. Não tô conseguindo fazer aquele meu jogo de marca de pegar esteiras, mas... tá até que tranquilo, tô fazendo um bom dano aqui, combinado? Aqui é um shift em 120, né? Caralho, a fumaça dá uma perdida legal, velho. Errou! Errar uma TGM de lado é foda, hein, velho. O cara agora acertou também esse vagabundo, viu? Nossa, TGM é uma bosta, viu, mano? Tentar sair daqui tá foda, mano. O cara na minha lateral ali que era jogador, nem vi também que era jogador. Mas tá bom, deu pra fazer
13 de combinado. Isso aqui é vitória na certa. Deixa eu dar uma olhada nos comentários do chat aqui se tem mais alguma coisa. É um estilo de jogo muito diferente, né? É, peguei a primeira medalha AD mesmo com ele. Deixa eu ver quanto que o Pet tirou com esse tanque aqui. É, o Pet tirou 8k com ele. Eu tô tirando 8.300 aqui. E com o Pershing ele fez... Deixa eu ver. Com o Pershing ele fez 4k de dano combinando médio. Um dano bem alto também. Pra ver que é tipo um tanque realmente muito bom e que vale a pena. Ele tipo jogando ali... Pegou 4k também. Tanque que geralmente faz um dano médio assim de 4k que você consegue manter, né? Tier 8. Geralmente está sempre entre os top 5 ou 3 da classe. É, eu ia ir pra direita, mas... Parece que esses caras aqui, não é nesse horário, parece que eles têm um apreço pra ele por um lado e... um lado merda, assim, sabe? Possível. Tacar logo, né? Aí vem um time inteiro pra cá, não vai ficar atacando. Se tiver um cara pra aqui, a gente já... Passa o pau já. O Agache foi pro saco. É, o outro lado ainda bem que eu não fui mesmo, porque... Tem 2 perdidos por aqui. Nossa, não dá, mano. Esse Guinness por gato é uma merda, velho. Eu não entendo como que dão esse tanque de graça, velho. É do capeta, velho. Ele não sai vivo. Abaca. Roda de 10 tanques gratuitos, mano. E o AV já vai puxar aqui já. Meu Deus. Pra entender. É possível, mano. Nem pra quebrar a esteira do cara quebra, pô. Vai virar uma guerra de mal. Vai virar uma batalha de Kursk isso aqui. Nossa, eu miro na esteira, pega no track. Ó, nem pra quebrar essa bosta. Olha isso, mano. Meu tiro tá caindo no chão, velho. Tem a ver full life no meio do mapa. A ver o nível do time.
72M1, idem. Mano, pra onde nossos caras estão indo, velho? Tem play que eu não entendo, mano. Ó, nem pra quebrar o bagulho que quebra. Aí de novo, mano. Já tem leve nas costas já. Morrer. Ah, eu ia matar o cara. Ai, Jesus amado. Acho que dá pra ganhar ainda, velho. Dá sim. Quantos Ignis por gato tinha no time inimigo? 3. No nosso também. 4. O Marder tava por 300. Não, o Marder ficou por um 50 de HP. O T-72 eu não lembro. É, dá pra ganhar, pô. Ó o leve, ó o leve. Caraca, mano. Cadê o outro? É foda, né? É brincadeira. O tanque é muito forte pro cara, pra alguém me liberar de graça, velho. Não tem como. Tem que ter a TGM, uma metralhadora forte. Rápido. Por isso que, tipo, fica tão mais difícil jogar no Era 2 todos os tempos. Não só Era 2, Era 3 também. Porque você vê o modelo de tanques que eles lançam, a maioria é assim, cara. A maioria é tanque, tipo, que tem a TGM, que tem metralhadora forte. E aí fica uma gameplay extremamente chata, cara. Tipo, que nem eu tava numa posição ali e vinha 3, 4 Ignis por gato pelas costas. Aí, tipo, tava no final, eu poderia pegar, tipo, tá pegando os caras, tinha 5, 6 na minha lateral. Aí, tipo, vem outros leves assim, fazer a mesma coisa. Então, tipo, eu achava que, tipo, o Cold War tinha ferramentas pra não permitir, tipo, esse tipo de coisa, sabe? Porque, tipo, era um modo que prometia muito por não ter artilharia e tudo, mas você vê que, felizmente, os caras não... Parece que não dão prosseguimento, assim, nas ideias boas, né?